protege o filho bendito. Homem simplesmente aceitou a missão, abraçou o sacrifício com extrema devoção. Garantiu a mãe e o menino, agindo em nome do amor. Se fez humilde peregrino, resguardando o Salvador. Mereceu a confiança do menino Jesus, respeitou o grande mestre e sua missão de luz. Aliado de Deus, Pai amor. Nos caminhos enluarados da Palestina ao Egito, um pai cheio de cuidados protege o filho bendito. Homem simplesmente aceitou a missão, abraçou o sacrifício com extrema devoção. Garantiu a mãe e o menino, agindo em nome do amor. Se fez humilde peregrino, resguardando o Salvador. Bom dia, Gladys. Mereceu a confiança do menino Jesus, respeitou o grande mestre e sua missão de luz. Aliado de Deus, Pai amor. Aliado de Deus, Pai amor. No dia que antes mesmo da tua oferta, mostra ao Pai a tua boa intenção. Reconcilia-te com teu irmão, com um aperto de mão. Bom dia, Jaime. Se desejas a união de todos os povos em paz, em comunhão, ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração. Estamos ouvindo uma música, né? Enquanto o pessoal vai entrando, para que possamos também ir nos harmonizando com o ambiente. Ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração. Bom dia, Mary. Paz no porvir, reconciliação. Ensina hoje a criança Bom o dia, bem Nelore. que o amor faz ao nosso coração. Só tirar o som agora aqui para que essa hora é aquela hora que chega todas as mensagens, né, dos bom dias, dos grupos que a gente está participando. Muito bem.
Então nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, primeiramente fazendo como de praxe e para que nos sintonizemos melhor com a espiritualidade superior e com Deus e Jesus, fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a esse Pai amoroso de suprema bondade, amor e justiça, assim como nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade bendita da vida, da reencarnação, do meio familiar em que nos encontramos. Por mais difícil ou fácil que seja, com certeza é o melhor meio em que nós podemos estar. Somos muito gratos, Senhor, pelo amparo, pela luz em nossos dias, pela família que constituímos. Somos gratos pela oportunidade bendita de ter acesso à doutrina espírita, que é o seu Evangelho redivivo, o Consolador prometido, e que tanto consolo realmente traz às nossas vidas. Somos gratos pela oportunidade, Senhor, de trabalhar na sua seara, de termos a oportunidade redentora do trabalho no bem. E nessa manhã, Senhor, nesse novo dia, pedimos o vosso amparo, que possa continuar através dos seus trabalhadores de luz, nossos irmãos da espiritualidade, nos amparando e nos fortalecendo para as lutas de cada dia. E que nesse instante possa nos envolver na sua paz, na sua luz, ampliando a nossa capacidade de discernimento para que possamos tirar o melhor proveito da mensagem que teremos daqui por diante. Fica conosco, agora e sempre, Senhor, com a graça de Deus. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem. A Simone também, né? Bom dia. Então o tema dessa manhã, meus irmãos, é o não e a luta. É o capítulo 80 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, né, na psicografia do nosso querido Chico. Emmanuel, como sempre, ele começa com uma frase do Evangelho. E esse está em Mateus capítulo 5, em que Jesus fala: mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então Jesus nos deixa claro, né, a questão de não ficar em cima do muro, que nós possamos realmente falar aquilo que precisamos falar, que tenhamos uma opinião. Então Emmanuel vai discorrer justamente sobre essa questão, né? E ele começa colocando assim, no primeiro tópico que eu separei aqui, ele nos fala: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultive a delicadeza e a cordialidade.
No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Então Emmanuel nos fala, né, quando fala sobre o amor, no primeiro parágrafo, de um amor equilibrado, que é o amor que o Cristo veio nos ensinar. Então, porque o amor, o que que acontece? Na visão humana, nós temos a visão do amor, principalmente homem e mulher. Também pais e filhos, né? Os amores familiares, de certa maneira. Mas os principais que eu vejo são o homem e a mulher, pais e filhos. E muitas vezes se confunde amor com possuir. E acaba, como ele fala ali, se convertendo em grilhão, quer dizer, uma prisão. E o fato de muitos relacionamentos não darem certos, mesmo entre pais e filhos, está relacionado a essa questão. Porque a gente acha que porque é nosso filho, que ele é nossa posse, que é nosso companheiro, que é nossa posse. E na realidade, nós estamos juntos para aprender a amar. E todas as pessoas precisam ter liberdade, mas tudo, logicamente, com equilíbrio. Amar também é equilíbrio, o amor é equilibrado. Quando não há esse equilíbrio, nós costumamos dizer que o amor está doente. Na realidade, ele não chega ainda a ser amor, principalmente esse amor do Cristo, que ele nos ensinou há tanto tempo atrás. Também nos fala da questão de ajudar aqueles que necessitam da nossa cooperação, mas que seja um amor, que seja uma ajuda, né, a essas pessoas, mas que seja uma ajuda equilibrada também. Porque às vezes nós vamos ajudar as pessoas e nós acabamos criando problemas na vida deles. Por quê? Porque a gente acaba não analisando as questões do ponto de vista dela, do contexto da sua necessidade, do seu problema. E a gente analisa pelo nosso contexto e nós queremos passar a essa pessoa as mesmas práticas, a mesma maneira de agir do que nós temos em nossas vidas. Só que nem sempre isso é possível. Por quê? Porque na realidade, cada um tem a sua particularidade na sua vida. Então a gente deve cooperar com toda certeza, mas nós temos que tomar o cuidado com que tipo de cooperação que nós vamos contribuir na vida desses nossos irmãos, né? E uma coisa interessante que ele fala agora no terceiro parágrafo: atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Parece um antagonismo, né, essa questão, mas na realidade, quando nós ficamos muito alegres, nós acabamos às vezes cedendo em coisas que não deveríamos ceder. Porque a alegria nos traz essa questão da leveza, sabe, de estarmos nos sentindo bem. Só que o que acontece? Nesse nos sentir bem, a alegria acaba também nos trazendo um relaxamento em relação às questões que nós estamos enfrentando e que às vezes precisam de uma postura mais firme. Mas como nós estamos felizes por algum motivo ou outro, ou por estar dando certo o que nós estamos fazendo, a gente acaba deixando de lado aquela postura firme que a situação exige e acabamos nos perdendo realmente no caminho. Então, até para ser alegre, Emmanuel está nos colocando que precisamos ter equilíbrio. E ele fala também que abrir as portas ao bem-estar do que nos cercam, mas que não adianta só abrir a porta, que tem que ter a educação desses companheiros para a felicidade real. Então é aquela história, a gente tem que
dar o peixe, mas ensinar a pescar também. Para que essas pessoas encontrem essa felicidade por si só. Tem algumas pessoas que acabam se agarrando, né, em outros, em terceiros, para determinar a sua felicidade. Eu só sou feliz se eu estiver junto com fulano, eu só sou feliz se eu estiver junto com Beltrano. Alguns chegam a colocar os seus ídolos, um ator, um cantor, seja lá o que for o ramo de trabalho, e colocam essas pessoas como ídolos na sua vida e que eles vivem para fazer tudo que aquela pessoa disser. Se aquela pessoa disser vai e pula do penhasco, sem paraquedas, sem nada, a pessoa vai lá e pula. Por quê? Porque aquela pessoa mandou. É uma idolatria, né? Cega. E que não é isso que, quando a gente ajuda alguém, é uma ajuda para que a pessoa possa superar aquele momento e ela possa procurar sua própria felicidade. Esse é o objetivo dessa ajuda que a gente dá. É a ajuda momentânea e que a gente não pode fazer com que essas pessoas sejam dependentes de nós. E ele fala que nisso tudo nós precisamos cultivar a delicadeza e a cordialidade. Só que devemos ser leal e sincero em nossas atitudes. Então, delicadeza e cordialidade não quer dizer concordar com tudo que a pessoa fala, com tudo que a pessoa coloca. Até porque muitas vezes a pessoa vem querendo falar conosco, mas ela quer ouvir aquilo que ela quer. E quando a gente coloca uma opinião que não é necessariamente o que ela está querendo ouvir, ficam magoadas, ficam bravas, acabam saindo e maldizendo a nós que nunca deveria ter nos procurado. Por quê? Porque na realidade ela não queria um amigo que dissesse a verdade para ela, que a ajudasse. Ela queria um cúmplice. Queria um cúmplice que dissesse amém a todas as suas atitudes, a todas as suas opiniões. Então nós temos que sermos sinceros e leais às boas atitudes, aos bons pensamentos que porventura nós tenhamos. Então isso é muito importante, né, que a gente fique atento, né? Meu amigo Gustavo, bom dia, Gu. Vamos ver se tomamos aquele café, né, daqui a pouco. Simone nos diz que o amor liberta. Exatamente, o amor ele não prende, ele liberta não só a nós, como também aquelas pessoas a quem nós estamos ajudando, né? Muito bem, continuando com o texto, Emmanuel nos fala: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Então, quem de nós não gosta realmente de sempre ouvir um sim? Isso desde criancinha, né? A criança, quando vai pedir alguma coisa pro pai ou pra mãe, ele sempre conta que vai ter um sim. E quando ele tem um não, ele fica indignado. Por quê? Por que disse não? Que eu queria tanto fazer tal coisa. Só que o não, desde pequeno, ele é extremamente saudável. Logicamente, nós devemos explicar o porquê do não. Não é simplesmente dizer não. Eu lembro do programa O Castelo Rá-Tim-Bum, em que eles falavam que porque não é resposta. Quer dizer, você tem que explicar, na realidade você tem que explicar
todas as suas respostas. Você tem que dizer o porquê, principalmente o não, o porquê que você está dizendo o não. Porque caso contrário, a pessoa não entende, a criança não entende, o nosso amigo não compreende por que ele está dizendo não. E aí você coloca, olha, estou dizendo não, porque na minha opinião isso só vai te fazer mal, isso não é legal. Então explicar para ele de uma maneira racional exatamente o porquê daquela nossa negação. Porque o não ele tem um impacto muito forte. Como eu disse, né, a criança sempre espera um não, e nós, quando somos adultos e vamos pedir uma opinião para alguém, vamos pedir ajuda para alguém, nós sempre estamos contando com sim. E quando a gente recebe aquele impacto, o impacto do não é bastante forte. E aí vem aquela questão da revolta, que nós nos revoltamos realmente com aquela negação, porque a gente não contava com isso. É muito raro que alguém vá pedir uma opinião, que vá pedir uma ajuda em alguma coisa e que ele espere que possa receber um não. Aliás, a gente quando começa, né, a ter essa liberdade de pensamento que a doutrina espírita nos traz, esse aprofundamento da nossa capacidade de compreensão, ele nos traz uma outra questão, que a gente começa muitas vezes numa questão que nós precisamos de um conselho, precisamos de uma ajuda, nós começamos a nos preparar para a possibilidade de receber um não. Por quê? Justamente porque o não ele nos machuca, ele nos deixa às vezes sem saber como agir. Então a doutrina nos deixa essa capacidade da gente pensar que o não ele tem 50% de chances de ser a resposta, assim como o sim também tem. Então a gente se prepara para isso. E mesmo assim lá no fundo, né, a gente tem aquela expectativa de que nós vamos ouvir um sim. Ah, você tem que ser positivo. Lógico que a gente tem que ser positivo. Mas nós temos que nos preparar, porque o não é uma das possibilidades. Né? Ainda se nós formos mais, mais coerentes, nós sabemos que também podemos ter o talvez, que é um meio termo, né? Que normalmente é uma resposta política que as pessoas dão quando eles não querem dizer não diretamente, né? Mas o importante é a gente ter essa consciência e nos preparar. E a doutrina espírita nos ajuda e muito, né? E é perigoso a gente dizer, não, dizer sim para tudo. Porque imagina se uma pessoa, lógico que isso não vai ser dito assim na cara dura, né? Só para a título de exemplo, se a pessoa ela está querendo se suicidar e ela vem conversar conosco, mas ela conversa de uma maneira assim em que não seja claro, que não coloque as suas intenções. E a gente tá naquela de falar sim, porque a gente acha que só o sim ajuda. E a gente acaba no fundo concordando que o suicídio é o melhor caminho para ela resolver os problemas. Então veja o quanto a gente dizer sim é perigoso, como também em várias outras situações. E a gente como pai, como mãe, nós sabemos muito bem que se nós dissermos sim todas as vezes para os nossos filhos, eles vão se criar achando que a sociedade também vai dizer sim para eles o tempo todo. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Né? Como a gente fala, a vida ensina aquilo que os pais não ensinaram. E quantos monstros, né, vamos falar assim, que a gente vê soltos aí na sociedade e que não sabem
trabalhar quando recebe um não. Alguns acabam entrando no caminho da agressão, do roubo, porque não foram acostumados a eventualmente receber um não nas suas vontades. Então, precisamos tomar muito cuidado porque o sim, ele é extremamente perigoso. E o Jaime coloca que o não é amor também, exatamente. Você não fala não porque você gosta de ver a pessoa sofrer ou porque você simplesmente não gosta da pessoa. Às vezes até acontece. Mas o amor, ele tem que saber dizer o não de uma maneira equilibrada, como Jesus falava também em seu não, né? Então a gente procura sempre explicar, mostrar o porquê, e só que o não faz parte do amor. Nós temos um amor que é formado somente de sim, somente de liberalidade, isso não é amor. Isso é conivência. Isso às vezes até é não amar a pessoa realmente, né? A Célia nos coloca que muitas vezes um não que nos magoa no primeiro momento, mais tarde percebemos o quanto nos ajudou ao nosso crescimento. Exatamente, Célia. Mais tarde, calmos, né? Porque é raro quem ouve um não e sai dizendo, abençoando aquela pessoa que disse o não, né? Mas como se fala, os verdadeiros amigos, eles falam a verdade, não aquilo que nós queremos ouvir. Então nós perdemos às vezes um amigo momentaneamente, mas num futuro mais distante as pessoas chegam e falam assim, sabe, lembra aquele dia tal? Você às vezes nem lembra, aquilo já passou, né? E a pessoa, pois é, mas aquele não que você me falou foi extremamente importante. E hoje eu compreendo. No dia eu fiquei muito brabo com você. Mas hoje eu compreendo. Essa é a realidade da pessoa consciente. Aquele que não for consciente, ele vai ficar brabo com você o resto da vida, né? Enquanto o orgulho estiver falando mais alto. Mas nós fizemos a nossa parte, que era sermos sinceros e leais às convicções que a gente tem de moralidade, as convicções de realmente falarmos aquilo que é necessário falarmos, né? E, e nessa questão da gente querer ajudar todos, também é complicado. Às vezes nós não temos condições de ajudar. Uma pessoa que está num processo psicótico, por exemplo, nós, lógico que existem espíritas que são trabalhadores da área da psicologia, da psiquiatria, né? E essas pessoas até têm condições de ajudar, mas a maioria de nós não é dessa área. E a pessoa, quando está com esses tipos de transtornos, nós podemos muitas vezes até comprometer mais o caso dela e até nos envolvermos nesse processo de uma maneira indevida. Então a gente tem que ter realmente tomar muito cuidado, né, com essa questão quando estamos ajudando, que a gente faça uma prece, que nós realmente reflitamos, né, sobre aquilo que está nos sendo dito, para que nós não compliquemos ainda mais a situação vivenciada por aquele nosso irmão e também evitemos de nos envolver, né, nesses processos de perturbações, porque nós só podemos ajudar alguém se nós estivermos equilibrados. E eu cito assim como um exemplo a questão às vezes familiar, a, a minha situação da minha esposa, que nós estamos longe, né, dos nossos familiares, nossos irmãos, os nossos pais hoje são todos desencarnados, mas os nossos irmãos, todos eles moram, da minha esposa em São Paulo, meus parentes, a maioria no Rio Grande do Sul, e que muitas vezes eles precisam do amparo, da ajuda, e o fato da gente não estar envolvido no dia a dia deles faz com que a gente pare para pensar e não fique tomando partido.
mas que a gente tenha aquele bom senso, aquele equilíbrio de ser uma visão imparcial daquilo que está acontecendo. Então, eu cito isso como exemplo, porque na nossa vida, quando nós formos ajudar alguém que nos pedirem uma ajuda, nós temos que ter essa postura de nos mantermos isentos daquele problema, de entendermos, de nos condoermos com a situação daquele nosso irmão, mas nós não podemos tomar partido, caso contrário, nós vamos acabar nos envolvendo emocionalmente e aí nós não vamos conseguir realmente ajudar. Nós temos que ajudar com fraternidade, mas com equilíbrio também. Temos o José Berini, bom dia, Cris, querida Cris Taiópolis, sejam bem-vindos. Em outro parágrafo, Emmanuel nos coloca: tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. Então, às vezes a pessoa fala o sim, por quê? Porque ela quer bajular. Ela não consegue dizer o não, porque ela simplesmente ela precisa estar bem sempre com todo mundo. Eu lembro até hoje, e eu cito isso, um diretor de uma empresa que eu trabalhava, ele era uma pessoa bastante dura, bastante fria às vezes, né? Mas no fundo era uma boa pessoa. E uma coisa que ele me falou naquela época, porque eu tinha muita questão de tentar evitar atrito com meus colegas. Só que a gente sabe que na vida profissional nem sempre você consegue evitar esses atritos, não num sentido negativo, por questões de entendimento do processo profissional, né, do trabalho que é executado. E ele me falou uma vez assim, que isso eu guardei para mim, que ele falou: Cláudio, você não vai poder estar de bem com todo mundo em todo tempo. E isso foi muito importante para mim, porque eu pude passar a refletir isso não só na vida profissional, como também na minha vida pessoal, em que eu passei então a entender que a pessoa pode até ficar de mal comigo, mas o importante é que eu não fique de mal com ela, mas que eu ponha a minha posição da maneira que eu entendo as coisas, de uma maneira clara. Não tô, porque o certo e errado nesse tipo de situações é uma questão que para mim está certo, para talvez para o outro esteja errado. São questões de ponto de vista. Então, quando a pessoa está pedindo a minha opinião, a minha ajuda, essa minha opinião, essa minha ajuda vai ser sobre o meu ponto de vista, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de não querer sempre agradar as pessoas e no fim não dando a resposta que eles precisam, e acabamos dando a resposta que eles querem ouvir, né? Mas quando nós falamos o não, ele também deve ser dito com fraternidade. Parece meio estranho um não com fraternidade, porque o não tem um sentido negativo nessas situações, né? De negação, de não ajudar. Mas o não, ele pode ser a melhor resposta que nós podemos dar, né? Então, só que nós temos que falar isso com calma. Quantas vezes a gente já passou pessoas que estão de mau humor, né? Tem aqueles que vivem de mau humor e dizem um não de uma maneira extremamente contundente. E esse tom contundente é o que dilacera, né? É o que machuca a gente quando a gente recebe um negativo. Você recebeu um não, mas um não com fraternidade, com carinho, que a gente acha que são antagônicos, o não e o carinho são antagônicos, não são. Então a maneira que a gente coloca, o tom de voz, a fraternidade que nós temos nessa negação,
tudo faz com que nós realmente aceitemos melhor o não que nós estamos recebendo, que a outra pessoa aceite aquela negativa nossa, né? Veja que o tratamento que Jesus teve com a mulher adúltera, né, na famosa história da quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né, em que Jesus ele não foi conivente com a atitude, com a suposta atitude da mulher adúltera, né? Mas ele não condenou. Ele simplesmente ele ajudou, ele falou para ela: vá e não peques mais. Quer dizer, ele não estava concordando com o ato dela, mas ele falou numa boa: vá e não peques mais, que é a mesma coisa que dizer: ó, vai e não faça mais isso. É uma negativa, só que uma negativa que ele falou com carinho, com um tom de voz suave, né? As pessoas falam: ah, mas Jesus, né? Nós também temos essa condição. Então essa é a maneira da gente falar, porque o tom agressivo ele humilha, e aí realmente as pessoas se sentem muito mal, né? E no último parágrafo, né, o último tópico aqui, Emmanuel nos fala: as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então vê como o tom da voz, a nossa postura até corporal, ela é importante. Às vezes, com minhas filhas, né, eu falo: ah, mas você tá agredindo. Não, eu não tô agredindo. Eu falei: lógico que tá. Olha só o jeito que você tá postada, né? Aquela postura com os braços aberto, né, num sentido de um triângulo formando na cintura, que é aquela postura tradicional de brabeza, né? Então a gente fala para elas que não, só a tua postura, teu tom de voz está dizendo o contrário do que você está me dizendo. Isso é extremamente importante. Mas esse falar sim, sim, não, não recomendado pelo Evangelho é justamente da gente não ficar em cima do muro. Lembre que Jesus falava que nós não fôssemos mornos, né? Inclusive ele usava uma coisa bem pesada para nós, né? No sentido visual, assim, que é: eu vomito os mornos. Quer dizer, você tem que ter uma opinião, você tem que ter uma maneira de pensar. Às vezes, talvez você precise parar um pouco e refletir, mas você tem que ter uma opinião. Lembrar que o não fazer nada também é um mal. Porque muitas vezes as pessoas não querem se comprometer nem com um nem com o outro, eles tentam ficar em cima do muro. É que as pessoas falam, ah, você fala assim, é político, que tem essa questão do político, que o político nunca quer estar de mal com alguém, né? Então, nós tentamos ser políticos, só que o fato de nós não tomarmos uma posição, ele já é um mal. E às vezes ele é pior do que a gente tomar uma posição talvez até errada em alguns determinados momentos. Então, Jesus fala claramente que a gente tem que ter opinião sobre alguma coisa e devemos falar. Só é uma coisa assim que a gente tem que falar com fraternidade para as pessoas, né? Porque é isso que eles estão normalmente procurando nesse momento, é fraternidade. E aquelas que estão procurando simplesmente para querer um cúmplice para as suas artes, que infelizmente, né, elas vão sair decepcionadas. Porque a gente tem que ser sincero e leal, como nós falamos no início do texto, às nossas convicções. E nós, como espíritas, devemos ter as convicções baseadas no Evangelho de Jesus. E
Eu acho interessante a observação que ele faz do mel e do fel, né? O mel é o sentido do doce e o fel é o sentido de amargor, de azedo, né? Então a gente não precisa ser doce demais, mas também não precisa ser amargo, não precisa ser azedo, né? A gente tem que dar a medida certa, porque o doce demais também é algo que, pelo menos para mim, repugna, né? O doce exagerado. E o amargo, né? Quem que gosta de coisas amargas, né? Com certeza é sempre complicado. E Jesus também, né? Jesus, ele muitas vezes, ele não atendia aquilo que as pessoas pediam. Por quê? Porque essa é a melhor resposta. A providência divina talvez também nos diz não às nossas preces, porque aquilo que nós estamos pedindo mais vai fazer mal para nós do que bem. Então nós sempre comentamos na doutrina espírita, né, que o não também é uma resposta, que nós não estamos preparados realmente para conseguir aquilo que nós estamos querendo. Os, os espíritos falam que na nossa programação reencarnatória, né, nós pedimos muito além do que nós podemos suportar. E são eles, né, que eles têm que chegar e falar para nós, ó, vamos ver, vamos cortar um pouquinho aqui, é parar lá, vamos diminuir pela metade isso aqui. E aí eles fazem uma ponderação, né, um meio que equilibrado e que onde a gente tenha condições de vencer o processo reencarnatório. Então que a gente entenda nas nossas preces que o não também ele faz parte não só da nossa vida, como nós também recebemos o não da divindade e com a certeza de que como é de Deus, né, a providência divina, ela não erra. Então, se nós não estamos recebendo aquilo que estamos pedindo em nossas preces, é porque não é o momento, não é algo que vá nos favorecer nesse instante, né? Temos a Cris nos falou de equilíbrio, né? O Gustavo diz que seja quente ou seja frio, não seja morno senão te vomito. É do Apocalipse 3, né, do João, que foi o que eu citei agora há pouco, né? Então, meus irmãos, o não e a luta, o tema desse texto de Emmanuel, é justamente porque é uma luta interna conosco mesmo, né? Nós temos essa questão dessa luta contra os nossos princípios, né? Contra as nossas mazelas, porque nós temos uma tendência muito grande a querer agradar a todos, com medo de que as pessoas gostem menos da gente. É uma insegurança psicológica que nós temos, mas e que não devemos ser assim. Como sempre disse, nem Jesus agradou a todos. Quem seremos nós, né, para querermos esse feito, né? Que a gente realmente possamos, quando chegar o nosso momento de partirmos de retorno à pátria espiritual, que nós sejamos lembrados mais pelas coisas boas do que pelas coisas ruins. Mas com toda certeza, na nossa convivência com nossos irmãos, em determinados momentos, nós poderemos até sermos mal vistos por uma atitude, por uma opinião que tenhamos. Mas se essa atitude, essa opinião for pautada no Evangelho do Cristo, for pautada no guia e modelo da humanidade, Jesus, com toda certeza nós podemos ficar tranquilos que nós fizemos aquilo que é melhor. E com o tempo cada um vai entendendo, vai compreendendo para que e vai buscar realmente a reconciliação. Não nos preocupemos com aquilo, com o retorno que nós recebemos daquelas pessoas que nos procuram, se nós realmente estamos pautados no amor e na luz do Mestre Jesus.
Agradeço a todos e vamos fazer então uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a eles por esse momento de Evangelho em nosso dia. Somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade bendita, pela convivência salutar nesses instantes, pelos ensinamentos que teu Evangelho nos traz, que seus trabalhadores de luz nos esclarecem, e rogamos, Senhor, que possa nos ajudar para que consigamos levar adiante o teu trabalho de espalhamento da luz do seu Evangelho no coração de todos os irmãos desse mundo. Ampara-nos, Senhor, também nesses instantes de transição, de tantas partidas, de tantos sofrimentos, mas que nós sabemos fazerem parte da grande obra divina, do grande momento de transição, e que um dia, Senhor, em determinado momento, estaremos convivendo numa humanidade melhor, numa humanidade regenerada, aonde o amor predomine e o mal será algo do passado. Muito obrigado, Senhor, que nos abençoe agora e sempre com a sua luz e a sua paz. Um bom dia para todos, meus irmãos. Fiquem com Deus e que todos possamos nos encontrar novamente. Muita paz.